Olá, pessoal! A nossa videoaula de hoje vai tratar de literatura, da segunda geração modernista. Para falar da segunda geração, é importante fazer um contraste entre a primeira e a segunda. A primeira geração é chamada de geração heróica, né? É a bombástica, a que rompe todos os valores parnasianos. Essa geração ela começa, né, teoricamente, em 1922, na Semana de Arte Moderna, em São Paulo. Ela vai até 1930. E quais são as características mais marcantes dessa geração? A ruptura, né? Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, eles são influenciados pelas vanguardas europeias e vão louvar muito a buzina, o claxon, a cidade, o meio urbano, como forma de romper uma visão do Brasil, essa visão romântica do Brasil ligada à terra, ligada à paisagem pueril, né? A natureza sem mal. Então, eles vão usar como principal paisagem o centro urbano. Também vale lembrar que um dos conceitos mais geniais dessa primeira geração foi a antropofagia. Antropofagia, Oswaldo de Andrade pega esse termo dos relatos, né, dos viajantes no começo da colonização, em que se vai aglutinar, comer a cultura do mais forte, né? Nesse sentido, a primeira geração foi muito importante porque deixou claro que uma identidade ela é sempre circunstancial, situacional e política, ou seja, ela nunca é eterna nem fixa, depende das influências culturais, né? E nesse ponto o Brasil é muito esse fruto, né? O Brasil não é longe daqui e esse aqui ele é fruto de várias circunstâncias. Pois bem, esse elogio à máquina vai se perder na geração de 30. Eu vou falar hoje do romance, da prosa de 30, né? Essa prosa ela já vai estar muito mais marcada pelos aspectos sociais. Depois daquele primeiro entusiasmo, né, algumas partes do Brasil ainda estão muito esquecidas, né? Não é somente o centro que define o Brasil e os arredores, né? E o que o Brasil não é tão conhecido, e a parte invisível e a seca. O romance de 30 ele vai ter como principais características um retorno ao regionalismo. Esse regionalismo ele começa essa produção de uma prosa regionalista, ela começa no século XIX, uma proposta romântica, mas como eu já falei, esse regionalismo do século XIX, o qual produzia o José de Alencar, né, era um regionalismo de gabinete, ou seja, ele escrevia sobre o sertão sem nunca tê-lo conhecido, então era muito artificial. Também é um retorno, né, ao realismo. Pensem que a primeira geração modernista não quer saber de realismo, que é uma prosa muito mais vanguardista, mais inverossímil, mais difícil de entender. Então, nessa segunda geração, há um retorno ao realismo enquanto estudo dos aspectos sociais do ser humano. Então, aqui vimos dois retornos, né? Regionalismo romântico e realismo. Vocês sabem que essas duas correntes literárias são antagônicas. O que ele pega do regionalismo romântico? A preocupação com essa região, com essa paisagem, com o que não é central. O que pega do realismo? A crítica social, o estudo do ser humano como um ser humano em conflito com o seu meio, tá? Temos também um romance social, por quê? Porque não dá para falar de aspectos periféricos, não podemos falar de problemas ligados à relação entre o homem e o meio, sem pensar que essa relação entre o homem e o meio é uma consequência social, do esquecimento político, né? Uma diversidade da cultura brasileira, claro, né? Vamos sair daquele centro litorâneo do Rio de Janeiro ou do centro urbano de São Paulo. Quando aqui está falando de retomada do romantismo e do realismo, são os aspectos que eu já falei. Aqui fala também de uma perspectiva determinista porque vai, outra vez, estudar a relação do homem
e, né, sua relação com o meio. Entretanto, o homem não é apenas uma consequência apática do meio. O homem é antes uma consequência política, né, do esquecimento. Narrativa linear, já que o romance não se quer mais tão vanguardista como a primeira geração. Um exemplo típico é Macunaíma, né, que é tudo doido, tudo cheio de fluxos e cheios de informações muito mais de ruptura, né? A narrativa vai ser mais linear, porque eu quero descrever agora de um modo que o meu leitor consiga também entender, né? Pois bem, pessoal, aspectos históricos que são muito importantes, né? Pois bem, geração de 30, temos agora, além, né, da crise de Nova York, que já aconteceu um ano antes, que vai quebrar Oswaldo de Andrade, vai quebrar Tarsila do Amaral, vários escritores vão entrar em falência. Temos principalmente a Revolução de 30. E o Getúlio Vargas, ele vai criar uma política muito populista, muito ambígua, né? Porque também, ao mesmo tempo que ela cria direitos, cria muitas manipulações, muitos controles, né? E vai pensar no fim da oligarquia, vai tentar pensar para além do centro do Brasil. Então, vocês vão ver mais para frente que o próprio Getúlio Vargas vai rechaçar, vai recusar a estética da primeira geração e vai meio que dizer que a geração de 30, que é tão social, que é tão política, ela é consequência de sua política. Por mais que os escritores regionalistas dos anos 30 passem a criticar o governo Vargas, o Vargas vai resgatar essa literatura como propaganda, né? Algo muito complexo e ambíguo, né? Pois bem, pessoal, primeira coisa quando nós falamos de regionalismo na segunda geração, temos que falar do Manifesto Regionalista do sociólogo Gilberto Freire, que foi escrito em 1926. Nesse manifesto, o Gilberto Freire ele se coloca como modernista, tá? Ele se insere numa geração modernista e ele vai defender muito o resgate do particular, não como algo barrista, algo separatista, mas pelo contrário, quando eu resgato o Brasil periférico, né, nesse sentido Brasil esquecido, Brasil das regiões, eu, ao invés de separar, eu vou aumentar muito mais a visão sobre o Brasil, né? Então ele defende muito esse resgate de uma literatura, de uma política cultural que dê mais visibilidade às regiões como modo até pedagógico de mostrar o Brasil um pouco mais pleno, né? Pois bem, é fundamental, antes de chegar na literatura, falar dos intérpretes do Brasil. E temos aqui Gilberto Freire, né? Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque. Dos três, os mais famosos, né? Gilberto Freire, que escreveu em 1933 Casa Grande Senzala, e o Sérgio Buarque de Holanda, que em 1936 escreveu Raiz do Brasil. Pessoal, sobre o Gilberto Freire. O Gilberto Freire, ele estudou a sociologia nos Estados Unidos, ele tem uma bibliografia americana. Ele foi aluno de Franz Boas, que era um sociólogo muito interessante, que falava sobre a mestiçagem também, sobre multiculturalismo. E o Gilberto Freire, em 1933, ele vai ser muito importante e polêmico uma só vez, por quê? Nesse livro, Casa Grande Senzala, ele vai falar de como o Brasil é consequência de dicotomias, né? Casa Grande, Senzala, dono de engenho, escravizado, centro-periferia, branco, negro. Então, o Brasil é fruto de antagonismos que, para Gilberto Freire, são antagonismos que foram trabalhados de maneira muito pacífica, né? Então, são antagonismos pacíficos. O português, como grande colonizador, ele foi muito pacífico na sua produção de colônias e de mestiçagens. Para além dessa polêmica, porque nós sabemos que não foi nada pacífico, o grande feito desse livro do Gilberto Freire foi elevar a mestiçagem como algo positivo. Até os anos 30, havia uma política de embranquecimento do Brasil
como se a mestiçagem fosse algo negativo. O Gilberto Freire coloca como algo positivo, como um fator identitário, ainda que saibamos que com as suas idiosincrasias, as suas particularidades, né? É com esse texto também que se vai criar o mito de uma democracia racial, como se o Brasil fosse fruto de uma mestiçagem pacífica em que todas as águas e todas as cores se misturam pacificamente, né? O livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil, também tenta resgatar de maneira muito crítica a história social do Brasil. O que vale lembrar aqui nesse texto, para começar, é que ele fala que nós somos desterrados em nossa própria terra. Na primeira página do livro ele vai dizer: nós somos desterrados de nossa própria terra, ou seja, por mais que habitemos o Brasil, nós respeitamos cultura, língua, sistema econômico, sistema religioso do outro. Então é como se fosse uma relação muito paradoxal entre o pertencimento, né? Pois bem, pessoal, o primeiro livro literário publicado na geração de 30 começa 2 anos antes, é publicado 2 anos antes, que é o livro chamado A Bagaceira, de José Américo. Esse livro ele vai falar muito sobre os engenhos, né, de açúcar, e bagaceira significa o lugar onde se jogava o bagaço da cana que já foi moído e que não prestava mais para nada. Então, só que aqui é um texto muito crítico, que ele vai falar das pessoas que trabalham nos engenhos e como elas são altamente periféricas, como elas são estigmatizadas, né? Então, esse livro é um marco da segunda geração, porque vai mostrar justamente aquilo que não quer ser visto, o não lírico, o não poético, que é o sertanejo, né? Pois bem, temos então a primeira grande obra, né, aqui da Raquel de Queiroz, que é a nossa leitura do bimestre, que é o 15, tá aqui a fotinho dela, ela é muito simpática, muito fofa, né? O 15 vai falar sobre uma seca de 1915, por isso o título. E qual foi o grande destaque desse livro? Foi o fato de mostrar o sertão, que é altamente patriarcal, sob a visão de uma mulher. Quando ela publicou esse livro, a Raquel tinha apenas 19 anos, né? Pois bem, pessoal, temos depois Vidas Secas, de Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos é um escritor alagoano. Ele foi antes prefeito, antes de virar escritor. Ele foi um escritor muito ligado à política, inclusive foi preso por denúncia de estar afiliado ao sistema, ao Partido Comunista. Esse livro já falamos também em sala, é um livro altamente econômico na linguagem, em que o narrador apresenta de maneira muito seca as personagens, né? Aqui eu usei a obra do Portinari, que é Os Retirantes, né? Nessa obra você percebe justamente a desumanização, e no livro do Graciliano Ramos fica muito forte essa temática, né? Como que a seca desumaniza o homem. E esse livro, ele é um dos mais brilhantes da literatura brasileira, porque a partir de uma linguagem altamente econômica, vai mostrar toda a seca, né? Não somente geográfica, mas humana mesmo. Depois temos, né, José Lins do Rego, que ele vai publicar Menino do Engenho, que é um romance memorialista, tem muito da infância do próprio José Lins do Rego, que vai falar sobre a ascensão e queda dos engenhos, né? Porque quando vêm as indústrias, elas vêm substituindo todo o trabalho dos engenhos, uma vez que vão exigir menos mão de obra, né? Então haverá essa crise e o José Lins do Rego vai ser o grande escritor desses romances memorialistas. Depois temos, né, o Jorge Amado. Então, o Jorge Amado ele vai entrar em outra região, né? Já um aspecto mais ligado à Bahia. Temos Capitães da Areia, que é um livro sobre meninos de rua de Salvador. Esse livro ele foi queimado em praça pública, porque aqui já temos o Jorge Amado muito ligado ao comunismo, né? Então, é um livro muito importante.
Além desse livro, temos Gabriela Cravo Canela, Tieta, Dona Força dos seus dois maridos. Então, ele é muito dendê, é muito leite de coco, né? Ele é muito baiano. Então, você percebe que esse regionalismo do Jorge Amado, ele vai estar mais ligado à Bahia e erotizando muito essa região, né? Indo para o sul, temos o Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, né? Você olha só a quantidade de livros, né, que é essa saga. É o romance histórico, é o maior romance histórico da literatura brasileira, porque aborda 200 anos de história do Rio Grande do Sul. Ele é pai do Luiz Fernando Veríssimo, né, pessoal? Também, mas já mais preocupado com a região sul do Brasil. Pois bem, é muito importante quando se fala da segunda geração modernista o discurso indireto livre. Pois bem, o que é discurso indireto livre? Para começar, eu tenho que saber o que é discurso direto, livre e discurso indireto. Sempre que eu falo de discurso, é como a voz das personagens aparece no texto. Se é discurso direto livre, é porque apareceu a fala da personagem, né? Em travessão, como você vê aqui, ó, Fabiano, você é um homem. Então, a fala da personagem foi diretamente apresentada. O que seria o discurso indireto, apenas indireto? Seria narrações como João perguntou se havia pão na fazenda. Então você percebe que o narrador falou pela personagem, né? O que é o discurso indireto livre? É quando a voz da personagem aparece no texto de modo que não se tem mais certeza se quem falou foi a personagem ou se foi o narrador, né? Olha só aqui, nós temos Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza, iam admirar-se ouvindo falar só. E pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra ocupado em qualquer coisa dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis e patati patatá. Depois, né, lá que está quase desaparecendo, tá aqui, né? Você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Aqui vai começar o discurso direto livre. Sim, senhor, você é um bicho. Não tem travessão, indicando que é o discurso direto. Também não há o verbo que fala. Fabiano disse que é um bicho. No meio da fala, no meio do texto, aparece: sim, senhor, você é um bicho. Quem pronunciou isso? Foi o Fabiano ou foi o narrador? Por isso é muito importante, tá? O discurso indireto livre é quando aparece a fala da personagem sem travessão, não indicando diálogo, mas também sem o narrador apresentando essa fala. Pois bem, pessoal, só para fechar, é importante destacar e lembrar, né, como essa geração do romance foi altamente crítica e como, de maneira paradoxal, Getúlio Vargas tentou resgatar essa geração como propaganda, como se somente os escritores fossem capazes de escrever sobre o sertão a partir das políticas do Getúlio, do Estado Novo e coisa e tal. E para encerrar, são escritores que vêm do Nordeste, né? Do Ceará, de Alagoas. Então você percebe que há essa preocupação e principalmente essa vivência. É claro que uma curta aula é apenas uma apresentação, mas para vocês terem ideia que aqui se gera são gerados os principais romances do século XX, uma vez que apresenta um outro retrato do Brasil. É isso, pessoal. Até mais.